Salve galera da Vila Belmiro, muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e hoje nós vamos falar sobre algumas contratações que o Santos está fazendo. Sim, muitos já devem ter visto que o Santos contratou o Lacava, mas esse vídeo não é especificamente sobre o Lacava, sobre quem é o Lacava, o que você quer saber do Lacava. Não, esse vídeo não vai ser unicamente focado no Lacava. Se você quer saber mais do Lacava, clica no vídeo que tá aqui no card aqui em cima, que eu faço minha análise do Lacava, tá? É uma análise bem legal, bem bacaninha, que eu já fiz algum tempo atrás, quando o Santos estava encaminhado com a Lacava, beleza? Mas hoje eu vim fazer um vídeo usando o gancho do Lacava para falar de outras contratações que o Santos fez para a base. Porque quem tá mais antenado nas contratações do Santos, viu que o Santos fez uma enxurrada de contratações antes do Lacava. Estou falando de Ed Carlos, que veio da base do São Paulo. Estou falando de Luizinho, lá do Curitiba. E de tantos outros jogadores. Vou começar mostrando isso aqui pra vocês. Vamos lá. Começando aqui pelo Lacava. O site do Santos já falou, né? Que o Lacava é o novo reforço do Santos. Ele está chegando aí de empréstimo até o final de 2022 com opção de compra e prazo fixado. Ou seja, tá vindo basicamente de graça. A gente só tem que pagar o salário dele. E se quisermos contar com ele, a gente vai poder pagar, né, o seu valor fixado de compra, e o Lacava será nosso. Ou seja, se ele for um grande talento aí, despertar interesse da Europa ou do próprio Santos para ser uma peça importante, a gente simplesmente pode adquiri-lo. Mas antes disso, o Santos fez outros contratos, como por exemplo, contratou o meia da base de São Paulo, Ed Carlos. O jogador rescindiu com o tricolor paulista nesse final de semana e já fez exames no Peixe, né? O Santos acertou a contratação do Ed Carlos, com apenas 20 anos, que se desligou do São Paulo na semana após 8 anos no clube. O jogador fez exames médicos e deve ser integrado ao time Sub-23, né? Ele se destacava no São Paulo desde do Sub-15, foi um destaque na conquista do título da Copa Votorantim em 2016, passagem na seleção Sub-20 e campeão na Copa São Paulo em 2019, mas na sequência da carreira foi atrapalhada por algumas lesões, tá? Então, tá chegando o Ed Carlos. Mas não só isso, vamos lá, tem mais contratações que o Santos fez para a base. Eu já explico por quê. Vamos lá. O próximo é o atacante lá na base do Curitiba, Pablo Tomás, de 21 anos, que rescindiu o contrato com a equipe paranaense e vai reforçar os times Sub-23 do Santos. Pablo Tomás foi artilheiro na categoria de base do Curitiba, mas não se firmou na equipe profissional. Fez 20 partidas pelo clube, sendo 8 como titular e não marcou nenhum gol. Ele não estava nos planos do técnico Gustavo Moringo. Com isso, ele rescindiu lá com o Curitiba e agora vem fazer parte do time do Santos. Já tem até essa experiência pelo time profissional, tendo essas 8 partidas pelo time profissional, mesmo que não tenha dado certo. Vamos pro próximo. O próximo é Luizinho, também do Curitiba. Chegada do Sub-23, ele já tem 22 anos, vai reforçar a equipe Sub-23. Chega na janela de transferência sem investimento e o Peixe fica com a maior parte dos direitos econômicos, tá? Na negociação, o time alvinegro abate parte de uma dívida do Curitiba. Luizinho é canhoto, formado nas categorias de base do Coxa, chegou a integrar o elenco profissional também, disputou 22 partidas e tem 2 gols marcados, tá? Ele vai começar aí na Copa Sub-23 e agora ele já vai começar a jogar cada vez mais. Próximo jogador que também chegou no Santos agora é o Tomás Bueno, meio-campista de 18 anos, que assinou até o final de 2023, notícia de 14 de julho, é mais antiga, né? O Santos contratou o meia Tomás Bueno, jovem promessa de muito destaque do Internacional. Ele na sua rede social também agradeceu tudo mais e está querendo muitas conquistas, e a expectativa é que o jogador integre as divisões de base do clube para depois poder chegar ao elenco profissional. Vale lembrar que ele só tem 18 anos. Próximo, lateral Lucas Pires. Esse aqui eu até já falei, né, da base do Corinthians, que está chegando ainda para reforçar o Santos, deve jogar no Sub-23, mas já se tem a posição que ele joga no no profissional. O Corinthians não conseguiu segurar ele, tá? Uma boa promessa do Corinthians, na verdade. Outro jogador, né, não para, cara, é o Davi Silva, filho do ex-jogador Tinga. Meio 19 chegou após se destacar pela categoria de base lá do Internacional, tá? Na sua rede social ele ficou bem feliz. O alvinegro passa por uma reformulação. O presidente contratou o Tomás Bueno, jovem promessa de muito destaque, também camisetas do Internacional. O volante Gleisial Silva, também de 18 anos, estava no Figueirense, assinou com o Peixe. Ele já o meia conquistou várias copas, né, tudo mais. O ex-jogador também passou por Grêmio, Cruzeiro, Borussia Dortmund, Botafogo, Sport. Acho que ele tá falando do Tinga, né? Vamos lá. O próximo também que o Santos contratou é o zagueiro que está em observação pelo Santos, né? O zagueiro Gabriel Passos, que assinou finalmente um contrato para prorrogação aqui. O Santos oficializou nessa quarta-feira. O zagueiro Gabriel Passos, que pertence ao Guarulhos de São Paulo. Ele chegou no São Paulo na antiga gestão do Rola, mas ainda não havia assinado nenhum contrato profissional. Agora assinou um contrato profissional com o Santos também. Tem mais. Aqui do dia 20/7, do Lucas Daniel, que acertou com o vínculo com o Santos. A diretoria também procurou
Esse jogador de 23 anos do Corinthians, né, jogador do rival, acertou com o Santos até 3 de julho de 2022. Teve uma passagem pelo Corinthians, mas se destacou antes pelo Cascavel do Paraná, tá? O Santos também já contratou o Tomás, vai falar de alguns, né? O Gleniel, que eu já falei aqui pra vocês também, e todos esses jogadores. E pra acabar, é claro, o Santos contratou o Gleniel, destaque no Internacional e Figueirense. Antes de nada, contratando com o Santos, ele tem 19 anos apenas, deve integrar, tem uma grande qualidade técnica, tem estilo de volante, chega bem ao ataque e é bem sofisticado com a bola, tá? Jogador bem interessante, ele estava bem feliz em assinar com o Santos, legal. Bacana, né, meus queridos? Bacana. Vocês devem estar pensando, legal, Rex. E pra que vai ser esse vídeo? Pra mostrar as contratações do Santos? Não só. Mas pra explicar o porquê que o Santos está contratando tanto. Por quê? Porque o que eu mais vejo é gente perguntando, cara, mas o Santos está reforçando muito a base, reforçando muito o Sub-23. Isso não está onerando a nossa folha salarial? E segunda pergunta, esse dinheiro que está sendo investido para essas contratações aí para 2022, 2023 aí, nessas categorias de base, elas não poderiam estar tendo dinheiro guardado e trazendo 2 grandes caras pro elenco profissional para resolverem mesmo a situação do Santos? E aí eu já vou começar a responder. Não. Por que não? Primeiro porque o salário desses caras, ele é ínfimo perto de um grande salário de um elenco profissional. Esses caras, eles não vêm ganhando aí seus 100, 200 mil. Não, eles vêm ganhando bem menos, sabe? E com isso, basicamente, mesmo que você somasse todos esses caras, somente eles não dariam o salário de um cara que realmente mudaria o patamar do Santos. Talvez até pudesse dar o salário de uma contratação mediana. Uma contratação tipo o Marcos Guilherme, sabe? Aquela famosa reposição pontual. Mas, basicamente, isso não mudaria o patamar do Santos. Fora que mesmo que você trouxesse o jogador para mudar o patamar do Santos, não é nada garantido que ele vai mudar o patamar do Santos. Então o Santos basicamente está pegando esse dinheiro que ele tem e praticamente, pelo que nossas movimentações que a gente vê, reforçando a base. Até porque é uma base que acabou não ganhando nada, nem se tornando muito competitiva a base do Santos, por mais que forme jogadores. E com isso a gente precisa reformulá-la, pensar de um jeito em que ela volte a ser competitiva e volte a ser considerada uma das maiores bases do Brasil. E para isso, o Santos volta a contratar, volta ao mercado e traz jogadores. E aí muitos devem estar se perguntando, mas Rex, isso vai trazer retorno? E agora começa de fato o vídeo, para explicar para vocês o porquê que o Santos está fazendo esse movimento. E aí eu vou trazer uma pressuposição, uma seguinte opinião minha, e eu queria saber aqui nos comentários se vocês concordam com ela ou não, beleza? Então eu vou pedir para você ver o vídeo inteiro, para a gente poder ter esse debate, essa conversa aqui nos nossos comentários. Vamos começar então fazendo esse debate com essa notícia. Santos é o time que mais lucrou com a venda de jogadores na base da década, tá? A gente é 17 de fevereiro e vai falar que o Santos chegou a mais de 200 milhões de euros com venda como Neymar, Rodrigo e tantos outros jogadores, né? Vai falar basicamente assim, ó, no total o Peixe vendeu 15 jogadores da base nesse período, as transações mais caras foram Neymar, 88 milhões de euros, é que ele considera o valor cheio, né? Rodrigo, 45 e Gabigol, 29 milhões, né? Então, considerando esses valores do Neymar, tá? Senão o Flamengo ficaria na nossa frente, o Santos tem 223 milhões de euros, 15 vendas. Flamengo 141, 9 vendas. São Paulo 15 vendas também, 121. No Grêmio 80. No Fluminense 74. No Atlético Paranaense 70. No Internacional 66. No Atlético Mineiro 58. No Palmeiras 50. E no Cruzeiro 49. São os valores levantados pela TNT Sports dos times que mais lucraram com vendas de jogadores, tá? Trago um outro aqui que vai falar que o Flamengo é o principal com 116 milhões de euros. Aí vai falar mais do Léo Duarte, do Jean Lucas, Vinícius Júnior, Paquetá. Do Santos 101 milhões aqui, ó, você pode ver que o Neymar já não tá aqui, mas que vai falar do Giovanni e pá, né, não tá considerando aí a década toda, por isso que não entrou o Neymar. Aí ele vai falar do Grêmio também, que vendeu grandes jogadores, TT, Arthur, Jailson, Marcelo Groy, Pedro Rocha. Vai falar de vários jogadores sendo da base ou não, mas percebam como o Santos ele sempre aparece lá na frente, assim como o Flamengo, que também tá formando vários jovens, e São Paulo também, né, que tem uma formação de jovens bem interessante nesses últimos anos. Ou seja, basicamente a gente já vê que o que a gente está formando na base está rendendo dinheiro. A gente percebeu do Rodrigo, do Neymar e de outros jogadores que a gente viu na base, tipo Felipe Anderson, Emerson Palmieri, jogadores que realmente saíram do Santos para o restante do mundo. Mas será que isso é um círculo que acontece somente no Brasil ou é algo que a gente poderia pensar num patamar internacional? Bom, para isso eu trago outra notícia para vocês. Abra aqui ESPN, notícia do Gustavo Hoffmann. Ajax lidera países que mais revelam na Europa. Real Madrid passa Barcelona nas 5 grandes ligas. O Ajax foi o país que mais revelou base no futebol europeu, de acordo com o levantamento da CS Football Observatory. 72 atletas formados no clube atuaram em alguma liga europeia, tá? Basicamente ele vai falar aqui na sequência também, teve o Partizan, da Sérvia e o Dinamo Zagreb. E aí eu vou trazer aqui os números para vocês, ó. Os 31 campeonatos
mais renderam é o Ajax, 72 estão jogando, 9 estão no elenco atual do Ajax. O Partizan tem 61 jogadores, 5 no elenco atual. No Dinamo Zagreb, 55 atuando, 13 no elenco atual. No Sporting, 54 atuando, 8 no elenco atual. Barcelona, 53 atuando, 7 no elenco. Real Madrid, 53 atuando, 7 no elenco. E você pode ver que muitos desses times são formados pela base, né? Formados pelo começo, pela base. E cara, essa notícia é de 2016, é uma notícia mais antiga, mas percebam como que esses times estarem lá é uma coisa importante. E pra você que é uma notícia mais nova, eu lhe trago uma notícia do ano passado. O Flamengo supera Gigantes, é top 25 nos clubes que mais faturam no mundo, tá? E aí, no mundo, com vendas. E aí eu vou trazer alguns números interessantes pra vocês. Olha como que o Flamengo ficou bem posicionado. Em primeiro tá o Mônaco, em segundo Atlético de Madrid, em terceiro a Juventus, em quarto Barcelona, em quinto Benfica, gravem o nome do Benfica. Em sexto Chelsea, Real Madrid, oitavo Ajax, gravem o nome do Ajax, Roma, Lyon, Borussia, tudo mais. Daqui a pouco tem o Internacional de Milão e vai aparecer o Flamengo aqui em 23º, que também formou muitos atletas da base. Porque agora eu lhes pergunto, sabem quem são as melhores vendas do Flamengo até ano passado, basicamente? Sim, passava muito por Vinícius Júnior, Jean Lucas, Lucas Paquetá e outros grandes garotos da base. Mas bom, Rex, aí são garotos que estão sendo formados na base do Flamengo. Bom, esse é um bom ponto que você tem, mas eu vou lhe trazer um outro ponto, uma outra visão, tudo bem? Vamos começar então a falar de algumas coisas. Antes de falar do Benfica, eu quero trazer a organização de alguns times espanhóis. Vou dar um exemplo com o Atlético de Madrid, que a gente já viu que apareceu em várias listas, né? Como que o Atlético tem um site bonitinho para academia, para a base deles, notícias somente da base, como que as renovações aparecem aqui, ó, tempo real, basicamente, dos jovens da base que nem subiram pro profissional, e como que, ó, tem aqui uma agenda para começar a conversação. Cara, é muito bonitinho, né? Muito bonitinho mesmo como que a base do Atlético de Madrid é representada. Se a gente pegar o Barcelona também, a gente pode falar, o Barcelona assume o ranking de times com mais receita, passando 8 vezes o Flamengo. Essa notícia é de 2020. E vai tratar bastante também de algumas vendas do Barcelona com a base, tá? Com a base. Então a gente percebe como tem esses times espanhóis que a gente fala tanto da base, às vezes eles têm cuidado com a base. A do Barcelona, por exemplo, já decaiu bastante. Mas mesmo assim o Barcelona ainda forma grandes talentos, exemplos clássicos. O Pedri e o Ansu Fati, né? Então, mesmo bases que não estão mais no seu altíssimo desempenho como já tiveram, como é o caso do Barça, ainda formam jogadores muito interessantes. Mas, lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar bonitinho porque um time contrata jogadores que às vezes nem deram tão certo nos outros, ou são grandes talentos, joias que ainda estão na base dos outros times e traz pra eles? Bom, chegou a hora da gente falar do nosso querido Benfica e do Porto, times que estão aparecendo nas listas. Presta atenção, vamos começar. Benfica é o time que mais faturou com vendas de atléticas na década. Até essa lista de 2019, vocês viram em 2020, né? Então, essa lista provavelmente está desatualizada, acho que o Atlético de Madrid passa eles. Mas tá aqui, ó, não foi à toa que o Benfica conseguiu vender João Félix por 126 milhões de euros e fazer dele o jogador mais caro dessas transferências. Nenhum clube do planeta sabe negociar tão bem seus atletas quanto o atual campeão português, não é mais, né? Mas tudo bem. De acordo com o Transfermarkt, site especializado na cobertura do mercado internacional, a equipe do Benfica é quem mais ganhou dinheiro com transferências. Foram 969 milhões de euros, 4,2 bilhões de reais, arrecadados em 354 negócios, tá? E esse valor só corresponde ao time principal do Benfica e exclui transações de garotos que ainda estavam nas categorias de base. A transação que levou o João Félix para o Atlético de Madrid sozinha é 13% desse valor. Só na década, a Benfica realizou 11 vendas que atingiram a casa dos 30 milhões de euros. Agora pega isso aqui, ó. Antes de João Félix, as mais caras feitas pelo clube foram Alex Witsel, o Ederson e também o nosso querido João Félix, tá? Mas o Benfica não fica sozinho. O Porto também está no top 10 dos clubes que mais lucraram. Com 719 milhões de euros, 3,1 bilhões de reais, eles conseguiram vender os jogadores como Éder Militão, James Rodrigues e Elian Malangá. Beleza, Rex, o que isso tem a ver com o Santos contratar Ed Carlos, Lacava e Luizinho? Vou explicar pra vocês. Vamos lá. Clubes que mais arrecadaram com vendas na década, tá? Desde a temporada 2010-2011, segundo o Transfermarkt. Primeiro, Benfica. Segundo, Atlético de Madrid. Terceiro, Mônaco. Quarto, Chelsea. Quinto, beleza, o Porto tá aqui em oitavo. Beleza? Vamos pegar exemplo de dos dois portugueses, nossos irmãos portugueses aqui, Benfica e Porto, tá bom? Começamos com o Benfica. Muitos podem pensar, qual que é a venda que mais valeu a pena pro Benfica? João Félix,
E João Félix é da base do Porto. João Félix foi adquirido pelo Benfica na base sub-17 do Porto. Quando ele estava no sub-17 do Porto, o Benfica foi lá e pegou o João Félix por custo zero. O Benfica não pagou nada, pegou o jogador da base do Porto e vendeu agora para o Atlético de Madrid por esse maldito valor de 127 milhões de euros. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Que o cara pegou o cara de graça na base do amiguinho, levou para a base dele e vendeu pelo valor mais caro, se não me engano, da sua história, tá? Grava isso, porque eles têm outros grandes nomes de venda, né, do Benfica. A primeira é o nosso querido Ederson, que começou aqui em Osasco e tudo mais, foi dispensado pelo São Paulo, e aí foi lá pro Ribeirão e Rio Ave, que já percebeu o garoto dispensado, olha a coincidência, dispensado pela base de São Paulo e contratou. Benfica percebeu então que o Ederson era bom, e ele volta ao Benfica, né? Porque na verdade, ele deixou o Benfica para atuar na segunda liga pelo Ribeirão, beleza? Ele chega a Portugal com 15 anos para ainda fazer a formação no Benfica. Então o que aconteceu? O Benfica percebeu que o São Paulo largou o Ederson. O Benfica pega o Ederson, que acabou de rescindir com o São Paulo, deixa ele pro Rio Ave e tudo mais, e depois traz o Ederson de volta, tranquilo, com o valor de 500 mil estabelecido com uma cláusula de liberação de 45 milhões de euros. E aí ele vai lá pro Manchester City por 40 milhões de euros. Ou seja, de novo o Benfica pega um jogador que reincide com a base de São Paulo, bota pra treinar em outros times, vende o jogador e lucra sem ter gastado R$1 pra contratar o cara. Vamos trazer outra base boa, outro cara bacana? Alex Witsel. Vem lá do Standard Liège. Jogou lá no Standard Liège e tudo mais. Em 13 de julho de 2011, o que aconteceu? Ele assinou com o Benfica um contrato que dura 5 temporadas. O clube português pagou pela sua transferência 8 milhões de euros. E aí ele foi contratado pelo Zenit por 40 milhões de euros. Ou seja, o Benfica reparou que o cara tava lá soltinho, pegou pra ele por 8 milhões de euros e lucrou 32 milhões de euros com o Witsel. Percebe o que o Benfica faz? Não é que o Benfica forma só os jogadores na base dele. Ele vai na base dos outros e percebe quem são as grandes promessas. Mesmo que tenha que pagar um pouco, ele paga. Mas depois o retorno financeiro é gigantesco. E trago outro exemplo, o próprio Porto. O Porto, se a gente pegar as principais contratações dadas pelo próprio site da UOL, são James Rodrigues, bom jogador, que o Porto trouxe de quem? Do Banfield, por 7,35 milhões de euros. Tá? Ou a gente pode trazer o Malangá, que estava no Standard Liège e foi pro Porto por apenas 6,75 milhões de euros. Detalhe, que acabado de sair do Standard Liège Sub-19. Aí a gente chega e pode falar, cara, essas contratações do Santos fazem sentido. O Santos está fazendo esse caminho que Porto e Benfica já conhecem tão bem, indo da base dos nossos times adversários e outros times ao redor do mundo, como é o caso da base do Puerto Cabello, e contratando grandes destaques, grandes joias de outras bases. E com isso, consegue formar um time de base decente. Quer dizer que todos vão ser revelados? Não. Grande parte vai ser simplesmente um investimento que nunca deu certo. Essa é a realidade. Porém, nos poucos que derem certo, talvez o valor de um só desse que deu certo pague todo o investimento de todos os outros. E aí, qualquer um desses outros que der certo vai ser somente lucro. Porque o Santos fez aquele investimento que sempre tem que ser feito. O investimento que o Benfica e o Porto já descobriram há muito tempo. E por isso, mesmo sendo da Liga Portuguesa, uma liga que não é tão prestigiada como uma Premier ou uma La Liga, eles estão sempre chegando na UEFA, estão sempre se mantendo bem e sendo times tão bem falados na Europa, tá? Use essas técnicas. Eu acho que o Santos caminha nesse ponto. E aí vem a minha pergunta, né, pra vocês. Lembra que eu falei que era pra ver o vídeo todo pra fazer essa pergunta? Vocês acham, primeiro, que essas vendas simbolizam que o Santos vai seguir nesse caminho? Vai pegar o caminho do Porto, vai chegar o caminho do Benfica e se especializar na formação de jogadores de base para conseguir formar talentos que vão ser vendidos mais caro na Europa? Eu não sei, é uma pergunta. E segunda pergunta, você acha que o Santos deveria focar nisso? Realmente, já que o Santos fala tanto como um time que forma joias, forma raios, o Santos deveria gastar muito mais dinheiro na formação de base, focar em formação de jogadores e gerar seu dinheiro e sua principal renda por meio da formação de jogadores de base? Deixo essas duas perguntas pra vocês. E é isso, meus queridos. Gostaria de agradecer vocês, peço seu like, seu compartilhamento e sua inscrição. Me segue aqui no Twitter e também no meu Instagram. Os links estão aqui embaixo. Vem meu canal principal também. O canal do Rex também tá com o link aqui embaixo, tá bom? Muito
Muito obrigado, meus queridos. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. E então eu